Paz, Stefano. Eu vou fazer o áudio aqui. Alguns áudios hoje eu tô fazendo 3, 4 vezes. Tô achando engraçado, porque eu começo a tossir, dar uns ataques de tosse. Eu não paro. Mas vamos lá. Vamos entender um pouco isso daí. E eu quero que vocês prestem atenção em algo muito interessante. Porque eu vou te falar o que realmente você está correto em, né, em afirmar que a chama do dom que que Deus lhe deu quando pus minhas mãos sobre você. Quero lembrar de avivar a chama. Isso aí realmente é oração em língua. Porque quando você estuda os dons do Espírito, o único dom que você pode ativar é o dom de língua. Então, é o único, não tem outro. Então, a gente sabe que é o dom de língua. E até porque, por completar, né, o versículo, né, ele diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Ele está precisando de... Ele estava com medo, né? Estava em dúvida, né? Medo, covardia, né? Ele estava com falta de poder, entender o amor, ou viver o amor, e o autocontrole. Eram os problemas dele, né? Domínio próprio. Então, ele estava sem essa dimensão, viver isso, né? Então, e aí, quando diz que Deus nos dá poder, a palavra grega, você tem que entender que Deus nos dá acesso a esse poder, tá, gente? Há um entendimento na compreensão grega quando você estuda essas coisas, né? É que nem a live que eu vou fazer amanhã, né? Eu ia fazer hoje, mas não dá com essa tosse. Ela tem uma compreensão quando diz gastar energia do teu tempo, da tua vida, e nas coisas de Deus, o texto. Como que é lindo isso, quando você entende isso, né? Então, quando você entende que o que foi nos dado algo, quer dizer, foi nos dado o direito, o acesso, não quer dizer que está fluindo esse poder, amém? Nem o amor, nem o autocontrole. Pelo contrário, a revelação do texto é que o cristão, essas três coisas, não só a tua dúvida, Stefânia, que diz respeito esse poder, esse amor, esse autocontrole, não é só para o ministério, para exercer o ministério. É para todos os cristãos, né? São atributos que o cristão recebe de Deus, né? Faz parte do cristianismo, isso daí. O poder, o amor, o autocontrole. E o que impede isso daí é o temor, ou a covardia, ou, traduzindo literalmente no termo grego, a insegurança, a escolha da mente de acessar a insegurança. O termo grego, a palavra, é você acessar. Em vez de você acessar a palavra de Deus, a pessoa está acessando o medo, a insegurança, né? Ela está acessando isso, né? Então, Paulo fala assim, ó, você não pode... Ele dá um segredo aí, na verdade, né? Ele fala assim, ó, desperta o dom que Deus lhe deu. Desperta. O que ele queria dizer aí? Eu quero que você entenda. Dá para eu entender de várias formas esse versículo aqui. Dá para eu entender que ele está falando assim, ó. Olha, mas não é, tá, gente? Mas dá esse entendimento. Ó, ora em língua porque Deus te deu o espírito de coragem, mano, para você orar, é poder e autocontrole. O que tem a ver, né? Seria, né? Então não é isso. O que está dizendo aqui? Para você acessar, em outras palavras, o poder, o amor, o autocontrole, para você conseguir vencer o espírito que produz temor e covardia, né? A insegurança, né? Sair do estado de insegurança, comece a orar em língua. Comece a orar em língua. Eita, lá vai. Eita, Deus. Vou fazer mais um áudio não, Jesus.
fazer isso. Então, veja só, comece a orar em língua. Comece a passar tempo na presença de Deus orando em língua, que você vai ter o que? Você vai sair do estado de insegurança, do local de insegurança. Você vai sair do estado de covardia, de temor. Você vai sair do estado de não ter poder. Você vai viver o poder. Você vai entrar na dimensão do amor. Você vai entrar na dimensão do autocontrole, do domínio próprio. Aleluia, irmão! É isso. Isso que esse texto quer dizer. Amém? Então, a gente não compreende às vezes isso, né? Só quem teve experiência mesmo, né? A Bíblia fala, mas é só quem teve experiência de ficar orando em língua até o negócio acontecer, né? Na presença de Deus, sabe que, de repente, uma unção te domina, um estado de segurança te entorpece, né? Entorpece, que eu acho que é não sentir, né? Entorpecimento, eu acho que a expressão, se eu estou errado, me perdoem. Aí você fica naquele estado de não sentir o mundo. Os problemas que eram grandes ficam pequenos, né? Então, algo muito tremendo acontece aí. Então, o Paulo está falando, ó, você está tendo um monte de problema, Timóteo. E, resumindo, ele está com problema de impureza sexual, por isso que está aí o autocontrole. Ele estava desejando as irmãzinhas, ele queria comer todas elas, porque o Timóteo estava nessa situação. Ele estava com insegurança em todas as partes, estava com medo das pessoas, ele era jovem, então os velhos estavam vendo que ele era jovem e ele se preocupava com o que os outros pensavam, tá entendendo? Outro pecado dele. Então, o pecado de impureza sexual, nós, quando você lê o texto, encontra isso. É só ver o. Gente, as cartas paulinas é que não é receita médica. Só isso. É uma receita. Se ele tá te dando a receita, é porque você tá com aquela doença, pô, caramba, mano. Tem pessoas que dizem, tem que estar literalmente lá, se não tá nas entrelinhas isso daí. Então, mas nem nas entrelinhas tá. É uma receita, caramba, meu. Né? Então, as pessoas são muito ignorantes nesse ponto. Então, Timóteo estava com desejos sexuais, dominado pela pornografia. Timóteo estava se preocupando com um dos maiores pecados da terra, que não é pornografia, que é se preocupar com os outros pensam, que destruiu todo o plano de Deus lá no Velho Testamento, né? Todo o propósito de Deus. Então, é um pecado gravíssimo se preocupar com os outros pensam, né? Gravíssimo, né? Então, medo de homens, tá entendendo? Medo de tudo, de situações, medo da responsabilidade, medo de exercer tudo. Está dominado pela circunstância total, né? Estava acovardado totalmente. Não estava vivendo o que o Deus criou para ele. Ele não perdeu o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito de Deus. Mas ele estava tendo um tipo de comunhão que não era tipo assim, o vento tá muito frio. Você, quando é escoteiro, você aprende, né? Que quando você vai fazer uma fogueira, se tiver muito frio, né? Você vai ter que ter mais lenha. Lenhas mais grossas. Se estiver chovendo também, outras. Vai ter que acender o fogo com mais força. Ou manter o fogo, né? Você acende o fogo lá. Aí, para manter ele, porque está muito frio, porque ó, você vai ter que colocar muito mais lenha. Se está úmido, se está chuviscando, aquela neblina, vai ter que colocar muito mais lenha, né? Para que o fogo possa exercer a sua função. É igual quando você vai fazer alguma carne fritar, às vezes precisa colocar um fogo alto. Então vamos falar de um fogão normal. Então, no fogão normal, você coloca lá o fogo baixo, às vezes, para fritar um bife. Vai ficar duro no fogo baixo, o bife. Vai ficar duro, vai ficar uma borracha, né? Então, a arte de fritar bife é você deixar super quente a panela, você pegar o super quente, ao ponto de você jogar umas gotinhas de água, a gotinha de água vira uma, uma bolinha assim, tipo, esqueci o nome que fala, né? Que é redondinha, né? Que é redondinha e sai correndo, né? Até secar. Então, é a mesma coisa, quando ficar nessa temperatura super alta, aí você coloca o bife. Você deixa lá, não coloca e mexe, deixa. Coloca e deixa lá 1 minuto. Aí você vai lá e vira. No início ele gruda, depois ele descola. Aí depois você vira. E essa é a arte de fritar o bife. Né? Uma panela que gruda até. Né? E não vai grudar por causa disso. É um segredo, né?
nessas panelas frigideira que não tem teflon, essas coisas, você deixar a temperatura super alta. É a maneira de fazer, e o bife vai ficar suculento, ele não vai ficar uma borracha. Então, mesma coisa, ele precisava, para cozinhar a carne dele, matar a carne dele, fogo alto. Ele estava no fogo baixo, lendo a Bíblia, um pouquinho aqui, orando um pouquinho ali, sobrevivendo que nem você que está me ouvindo aí. Talvez, né? Tomara que eu esteja te julgando. Hoje eu quero pecar. Te julgando, né? Você é obreiro do Senhor. Eu quero pecar hoje. Nesse ponto eu prefiro pecar, literalmente, do que estar certo, né? Mas sobrevivendo, né? Tá com inanição espiritual, está desidratado espiritualmente, precisando de água mineral, não toma, só toma um golinho de água. E o pior disso é que, pensa só a vergonha do crente, tem acesso a tudo isso. Por que não faz? Mesma coisa, Timóteo estava com o mesmo problema teu, de dar atenção e valorizar mais um tipo de dom. É como uma pessoa perguntou, pastor, eu não tenho força de orar em língua. Né? Orar em língua não, de jejuar, aliás. Eu não tenho força. Orar em língua todo mundo consegue. É questão de crer. Você entendeu? Eu não oro em língua, não é porque eu não tenho força, porque eu não quero. Tá entendendo? Porque eu não creio. Aí não, aí você entrou no estado de querer ficar possuído por capeta já. Então, por quê? Tem que orar. Então, eu não consigo jejuar. Começa a orar em língua. Quando você conseguir dominar. Então, eu estava dizendo, me ligaram aqui, né? Eu vou continuar. Então, aí o cristão perguntou para mim, eu não tenho força de orar, de ler, de jejuar. Começa a orar em língua. Começa a orar em língua que a força de jejuar vem. É incrível. Aumenta. Se você conseguir dominar, vencer essa parte de orar em língua, você vai conseguir jejuar. Você quer jejuar e não consegue? Você está fazendo algo o caminho errado. Começa a orar em língua. Começa a orar em língua que você consegue, então, jejuar. Tá entendendo? Eu leio a Bíblia é vazia para mim. Começa a orar em língua. Começa a orar em língua, aumenta teu período de oração, começa a orar meia hora, domina 1 hora por dia, 2 horas. Vai lendo a Bíblia todo dia. A Bíblia começa, mais cedo ou mais tarde, se tornar uma rema diário para você. Fica gostoso. Do começo é difícil, depois você vai se sentir quando você está com fome e tem uma brasa lá na beira do rio, uma brasa, e você vai pescar. Você vai se sentir assim. Ou tem uma brasa na beira ou seja, um fogão, a lenha, né? Um fogareiro, que seja, o que for, tá aceso lá, e você tá lá. Aí eu não gosto de peixe. Tudo bem, você vai estar com uma arma na mão e tem um monte de animal na tua frente para você caçar. E você vai sair lá e vai pegar qualquer coisa que é para comer. Então, ou seja, você vai se sentir assim, não estou brincando, não. No começo é tudo difícil acessar esse mundo que eu disse agora. Mas o que leva para esse mundo é a oração em língua, gente. Se esforce a orar em língua. O máximo que você puder. Se esforce a estar orando em língua. O máximo que você puder. E você então vai conseguir, nesse esforço, nessa prática, né, de se esforçar ao máximo, em orando em língua, você vai conseguir acessar outras áreas espirituais de maneira mais fácil. A oração em língua é um caminho fácil que Deus criou para todo ser humano. É um aio, né, que Deus criou para Deus, para o ser humano. E que tem um poder, uma potência gigantesca. Revela os mistérios de Deus. Né? Ela vai te revelar as coisas que só o jejum te dá acesso, mas ela te revela antes. Aí ela fala, mas tem que jejuar. Aí você vai ter, nesse momento, você vai ter um incentivo tremendo de jejuar. Né? E que é beneficente para você. E não por medo você vai fazer, mas por benefício, por interesse de bênção, de conhecer, de entregar-se, né, a Deus. Então,
e puro ainda, um interesse puro, é um incentivo e puro. Então, a oração em língua é o caminho disso daí. Então é importante você entender essas coisas. Amém? Então, eu não consigo ser cheio do Espírito. Então, ora em língua. Não é que você está orando em língua, você está cheio do Espírito, conversa isso. Né? Então, e se você está cheio do Espírito, foi cheio e recebeu o dom de língua, é aí que a pessoa devia sempre ter aproveitado esse tempo e orar sempre em língua. Mas não fez, né? Ficou vazio, né? Então, aí está aí o caminho. Timóteo, um cara vazio do Espírito, que foi cheio antes do Espírito e agora está vazio. Está aí ele para você seguir o exemplo dele, né? Então, você precisa de amor, precisa de domínio próprio, você precisa de, do poder, acessar esse poder, ore em língua. Um abraço.